Olá, eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Hoje faremos o nosso estudo baseado no livro Momentos de Saúde e Consciência, na lição número 12, da autora espiritual Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira Franco. A nossa lição chama-se Percepção Extrafísica. A nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles, diz que existe uma imperiosa necessidade de desenvolvermos a nossa vida interior. Essa vida interior irá nos proporcionar profundas percepções e também enxergarmos a realidade de uma forma diferente. Enxergarmos a realidade como uma vida plena e não mais apenas a existência material. Vamos ampliar os nossos registros paranormais e abrir as portas para o campo das causalidades, os campos da percepção extrafísica, o campo da mediunidade, que se afina exatamente entre o mundo material e o mundo espiritual. A vida interior, então, nos permite acessar dessa forma os conteúdos espirituais, dilatando a nossa capacidade psíquica e, assim, tendo acesso a esses conteúdos extrafísicos. Nós somos seres quais antenas transceptoras, como diz Joana de Ângeles, e dessa forma estamos incessantemente ligados ao mundo material, mas também ao mundo espiritual. Constantemente temos pensamentos diferentes dos nossos, a nossa intuição, recebemos pensamentos de outras pessoas encarnadas ou desencarnadas, uma telepatia, essa transmissão de pensamento à distância. E também, às vezes, temos essas nuances da clarividência, da clareaudiência, que são percepções de visões espirituais ou escutamento de vozes espirituais no nosso íntimo. Essa nossa vida interior vai nos permitir exatamente desenvolvermos essas potencialidades, os nossos talentos, as nossas capacidades espirituais. Vamos ser inspirados e provavelmente teremos sentimentos de premonição ou pré-cognição e também lembranças do passado, como a retrocognição. Somos abençoados pela divindade, mas, claro, temos que tomar cuidado. Temos que vigiar as interferências ou as perturbações espirituais a que todos nós somos sujeitos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, com a psicografia de Chico Xavier, diz no capítulo 3: somos como o solo terrestre que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa a fim de produzir. Certamente, o solo é um grande portador de bênçãos para nós, mas ele precisa ser trabalhado. Ele precisa do arado, da enxada prestimosa para poder produzir, ou seja, as ferramentas e o esforço do trabalho para que ele possa produzir. E assim, continua André Luiz, em matéria de mediunidade, são os instrumentos do trabalho e da luta que aperfeiçoam as nossas possibilidades. Certamente, como a terra material, também a nossa e o nosso terreno espiritual, essa mediunidade,
certamente será desenvolvida com trabalho e com luta. Nós conhecemos vários médiuns e aqueles que falam ao nosso coração são aqueles realmente que trabalham muito e lutam para aperfeiçoar as suas possibilidades e, acima de tudo, aperfeiçoarem-se a si mesmos. Mas vale a pena desenvolver os nossos talentos, a nossa mediunidade, já que dá tanto trabalho e às vezes tanto sofrimento? Então eu lembrei dos apóstolos e os discípulos de Jesus, com Jesus, exercendo a sua mediunidade, e depois, sem ele, após a partida de Jesus, os apóstolos ficaram perdidos, sem saber o que fazer. Mas, juntando suas forças, o seu trabalho, eles puderam também fazer grandes prodígios na terra, seguindo os passos do Mestre. Valeu a pena, pois todos os discípulos, de menos um, que é Judas, ele pôde seguir Jesus e espalhar a boa nova nos recantos do mundo. Lembrei-me de Francisco de Assis, que era um cavaleiro que lutava para conquistas de terras e riquezas na Itália antiga, e depois ele se converteu quando ouviu uma voz dizendo no seu íntimo: Francesco, reergue a minha igreja. E assim desenvolveu a sua mediunidade e tornou-se o maior santo da humanidade. Lembrei-me também de Santo Agostinho, que teve uma juventude muito comum, como os outros jovens da época, mas desenvolveu uma grande sabedoria depois que sua mãe mandou ele frequentar a igreja, e a igreja passou a ensiná-lo de uma maneira fantástica, com sabedoria. E Santo Agostinho também é um dos espíritos que aparecem no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, por ter essa sabedoria e também participar da codificação do Espiritismo. Os fenômenos espíritas que aconteciam, as aparições de espíritos, movimento de objetos, materializações, as premonições, isso antes de Kardec codificar a doutrina, e depois Kardec codificou a doutrina e os espíritos continuaram. Então, Kardec realmente foi esse codificador que colocou todos esses fenômenos de uma forma ordenada para que hoje a gente pudesse apresentar ao mundo a realidade do mundo espiritual, a sobrevivência, a existência da alma e, sobretudo, a comunicabilidade dos espíritos junto a nós. Atualmente, vemos médiuns como Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco e todos os outros trabalhadores da seara do Espiritismo, e esses médiuns têm o seu valor, mas eles passarão. Irão também atender aos seus compromissos no mundo espiritual, e assim vamos ficar sem esses nossos exemplos. Então, será que vale a pena desenvolvermos esses talentos? Diz Joana de Ângeles que nós somos instrumentos de intercâmbio psíquico permanente, ou seja, nós captamos vibrações, ideias, energias mentais sem cessar. Portanto, não tem jeito, nós vamos desenvolver de uma maneira ou de outra a nossa mediunidade, porque a mediunidade é inerente a todos nós e, portanto, devemos pegar esse talento, como no vídeo anterior, pensamos sobre os talentos que cada um de nós tem, e esse talento deverá ser certamente desenvolvido.
Mas Joana faz questão de salientar que todos nós desenvolvemos os nossos pensamentos e também nós externamos esses pensamentos. E com isso, existe uma série de pessoas à nossa volta, encarnados, mas também uma nuvem de testemunhas desencarnados à nossa volta. E pela lei de afinidade, irá existir uma sintonia de pensamentos. Nós vivemos no mundo vibratório que elegemos, atraindo e repelindo ondas correspondentes, ou seja, o padrão que cultivamos da nossa vida, teremos aí as respostas psíquicas à nossa volta. Vivemos entre dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Esta é a nossa realidade. Encarnados e desencarnados desenvolvem um intercâmbio, uns ajudando aos outros ou alguns perturbando aos outros. Dependendo das nossas atitudes, da forma como conduzimos a nossa vida aqui na Terra ou a vida no plano espiritual, estaremos ajudando, evoluindo junto com os espíritos ou perturbando a paz e o amor que tanto precisa vigir entre as criaturas desencarnadas e encarnadas. Voltamos então ao livro Nos Domínios da Mediunidade, onde André Luiz, no capítulo 16, informa que somos irmãos uns dos outros, evoluindo juntos num processo de interdependência, e assim auxiliamos e somos auxiliados, ensinamos e aprendemos a todo instante. E cada vez que imergimos, ou seja, com a imersão nas realidades da morte, adquirimos essas novas visões de vida, como diz Joana de Ângeles, que buscando a vida interior, veremos então a vida de uma forma diferente, já que iremos acessar conteúdos espirituais extrafísicos. Joana de Ângeles diz que a chave para a nossa percepção extrafísica é o silêncio interior mais a nossa moralização. Dessa forma, trabalhando a nossa paz interior, a nossa serenidade e trabalhando também a nossa moralização, ou seja, a nossa melhoria íntima, interna a cada instante, vamos entrar em sintonia com os espíritos nobres e assim partilhar com eles da sua sabedoria e do seu amor. Eles serão verdadeiros espíritos guias da nossa marcha ascensional, a nossa marcha evolutiva. Assim eles poderão nos dar o caminho da felicidade e de prisioneiros às ideias apenas materiais da carne e do corpo, vamos conquistar a plenitude, essa conquista maior, onde podemos usufruir das realidades da vida plena, das portas abertas para esse campo das causalidades, o campo espiritual, e, claro, acessando os conteúdos extrafísicos. A mediunidade, ou o exercício da mediunidade, deve ter sempre um compromisso com a moralização. Jesus exerceu a sua mediunidade santamente, assim como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros médiuns que trabalham no seu interior, moralizando-se e também trabalhando para o próximo, exercendo a caridade e melhorando o mundo à sua volta. Assim somos nós, acessando esses trabalhos de moralização e também de busca interior, de desenvolvimento da nossa vida interior, estaremos contribuindo assim para um mundo melhor. Deixe o seu comentário, as suas dúvidas e vamos juntos desenvolver
e aprimorar esse nosso canal de comunicação e de estudos espíritas. Muito obrigado e muita paz.